Bom, eu gravei vídeo aqui no canal falando a respeito das eleições do Santos, né? Em quem que eu votaria e por que que eu não votaria no Marcelo Teixeira. Mas também deixei claro naquele vídeo que caso não votasse em Maurício Maruca, minha segunda opção era o Marcelo pela sua experiência. Nem nos meus piores pensamentos eu poderia imaginar um início de gestão tão horroroso, tão patético e tão simplesmente amador como a gente está vendo agora esse início de Marcelo Teixeira. E aí eu vou entrar nos pormenores e vocês vão de entender o que eu tô querendo dizer. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que, bom, pontuar que o Carpini, o seu empresário, já deixou claro que não vai, que o Carpini não treina o Santos em 2024. Ou seja, independentemente do que o Carpini faça da vida, mas isso daqui a pouco a gente fala, o Carpini não será o técnico do Santos. E aí, assim, o primeiro amadorismo que vem dessa diretoria é justamente esse tipo de vazamento de informação. Por quê? Bom, a confirmação do Carpini não foi uma barrigada minha. Eu dei, primeiro que eu não sou nem repórter, não cubro o Santos. Eu dei baseado em tantos outros repórteres que cravaram por aí em grandíssimos portais, vocês acompanharam, de que estava tudo fechado. Vi inclusive a Joana de Assis, que foi uma das repórteres do Grupo Globo, que deu que estava tudo fechado no Sport TV hoje à tarde, ela se dizendo chocada, porque ela tinha confirmado com fontes dos dois lados da história. Do lado do treinador e do lado do Santos. Ou seja, estava tudo certo. Estava tudo certo. Mas ainda não havia se assinado. E aí, assim, qualquer dirigente minimamente sagaz, minimamente preparado, uma vez que não está assinado, não vai deixar essa informação vazar para a imprensa. O Santos é um time hoje que um bom técnico para pegar esse desafio já é difícil. Então, quando acontece isso, o Santos tem que se proteger, dada a possível concorrência. Eu mesmo falei, cara, conversando no outro vídeo sobre a questão do Vojvoda e tudo mais, que o Cruzeiro era um time que poderia brigar com o Santos por técnico. Falei do Vojvoda, não falei especificamente do Carpini, mas porque o Cruzeiro é um dos grandes clubes do futebol brasileiro que estão na Série A, que não definiu o comando técnico para o ano que vem. Minha única outra dúvida é se o Thiago Nunes fica no Botafogo ou não. Deve ficar, deve começar o Carioca, mas a gente não sabe o futuro dele porque o fim do Campeonato Brasileiro dele foi horroroso ali depois que ele pegou o Botafogo. De resto, tá todo mundo meio que definido, mas havia essas indefinições. Pô, não precisa ser um estudioso para saber disso. Então, você como dirigente, porque, gente, isso saiu do Santos, vazaram dentro do Santos para a imprensa antes que fosse assinado. Isso é de um amadorismo tacanho, e não só de um amadorismo que te faz perder negociações muito bem adiantadas, porque a negociação poderia ter sido perdida de qualquer jeito, uma vez que o Ronaldo vai lá, bate um telefone e liga para o Carpini ou para quem quer que seja. Antigamente a gente via o Santos, por exemplo, tirou o Maicon do Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava numa situação absurda, na penúria. O jogo virou muito rapidamente. É assim, é cíclico o futebol. Hoje o Cruzeiro está por cima da carne seca em detrimento do Santos. É normal. Tá? A escolha do Carpini, eventualmente, se ele for pro Cruzeiro, ela é normal. Eu vou entrar já nesse detalhe, mas assim, o que eu quero destacar inicialmente é esse amadorismo da diretoria, porque além de tudo, quando os caras falam que tá fechado, e não é tipo assim, ó, estamos próximos, está quase, não, está fechado. As pessoas, os repórteres que deram que estava fechado são sérios, ninguém iria inventar isso. Lá os caras do De Olho do Peixe, os caras do Diário do Peixe, a Joana lá da Globo e tantos outros que cravaram que estava certo, não iam dizer que estava certo se não tivessem ouvido de fato a confirmação das duas partes. Então, assim, além de tudo isso, mostra que como que essa diretoria não veio preparada nem mesmo para, sabe, se preocupar um pouquinho com a imagem do clube. Se preocupar um pouquinho com o sofrimento do torcedor. Já não basta cair para a Série B, a gente tem que tomar um chapéu de um técnico no final do ano. Ou seja, esse 2023 que parece que não acaba nunca para o Santista. Além de cair, a gente tem que tomar um chapéu de um outro grande clube do futebol brasileiro. Ah, Rodolfo, mas o empresário dele não disse que ele talvez não vá para o Cruzeiro. Bom, vamos por partes.
A segunda coisa que mostra um amadorismo gigantesco, na minha opinião, dessa diretoria é a falta de distribuição de cargos. Porque, primeiro, quando o Marcelo Teixeira dava entrevista lá na sua campanha de eleição, ele dizia que assim que fosse anunciado, definiria quem são. Ele não falou em momento nenhum na campanha quem seria seu homem forte no futebol, quem seria seu diretor de marketing, quem seria isso, quem seria aquilo. Outros candidatos abriram. Ele não abriu. Ele foi com apenas o seu nome conhecido da torcida, velho conhecido da torcida. Mas que assim que ele assumisse, ele diria. Não disse. E hoje a gente tem um monte de gente lá que até, segundo consta, vai fazer parte desse departamento de futebol, numa salada que eu nunca vi na minha vida, porque é uma mistura de cabeças diferentes pra caramba, e ninguém sabe o que cada um vai fazer. Eu falei sobre isso no vídeo de cedo. O que o Elano vai fazer? O que o Galo vai fazer? O que o Léo vai fazer? O que esses três caras vão fazer? Quais vão ser as funções desses caras? Nada foi definido. Ele não disse que a partir de domingo estaria trabalhando? Ah, mas eu estava lá conversando com o Alckmin para ver a compra do CT Repelé. Essa é a prioridade. O Santos precisa planejar uma temporada, ele planejando uma compra de um terreno que o Santos tem concessão. Não que não seja uma notícia importante, mas é essa a prioridade do presidente? No ano de Série B, no ano que ele vai ter que eliminar aí 70%, 80% desses jogadores que estão aí e montar um time do zero, é conversar com o senhor Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. E ninguém sabe qual que é o organograma do Santos, ninguém sabe quem vai ocupar o quê nesse departamento de futebol, quem tá fazendo o quê, quem é que vazou para a imprensa. Segundo consta a informação, Marcelo Teixeira foi para Brasília achando que também, ele achava que o Carpini estava tudo certo, ou seja, mentiram até para ele, não foi só para a imprensa, mentiram até para ele. Ah, mas Rodolfo Carpini numa dessa deu a palavra e saiu fora, não importa, não tinha contrato assinado, meu amigo. Não tinha contrato assinado. Numa dessas, se eu sou diretor de uma empresa e a gente fecha um negócio, fecha um grande profissional do mercado e o meu diretor, o cara que tá abaixo de mim, o CEO, sei lá quem, vaza para a imprensa que fechou. A partir do momento que o cara vaza para a imprensa que fechou sem assinar, vem uma outra empresa e tira o meu profissional, tira esse profissional da minha empresa, o cara que vazou para a empresa está imediatamente demitido. Mas isso não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque o Marcelo Teixeira tá colocando esses caras lá não porque eles são bons, mas porque esses caras apoiaram a candidatura. Ou seja, o Santos tá virando o Senado, tá virando o Senado, tá virando o Ministério, o Ministério Federal. Isso tá virando. Tem o Ministério, todo mundo sabe, independentemente do governo, são cargos ali que são distribuídos de acordo com os respectivos apoios e estratégia. Entendeu? Você pode até pensar, tecnicamente, esse cara é bom para isso aqui, esse cara é bom para acolá. Mas no fim, é tudo política. É tudo política. E aí, assim, nessas horas, os caras que defendem SAF, que eu sempre fui contra, esses caras ficam com a razão, porque em SAF isso não acontece. Distribuição de cargo político. Ou pelo menos acontece menos. Então, assim, é uma vergonha como essa diretoria do Santos começou. Me diz o que o Fernando Silva vai fazer, o que o Galo vai fazer, o que o Elano vai fazer. Cara, os caras decidiram manter o Galo e o Marcelo Fernandes, dois caras que, assim, são técnicos, né? O Marcelo auxiliar, tal, tudo. O Galo coordenador, sei lá o que ele vai ser, porque não saiu esse bendito organograma, ninguém sabe. Mas também técnico. No começo do ano estava treinando o Cianorte. E agora vai entrar um terceiro técnico, o Elano. E sabe o que esses três caras têm em comum? Os três têm identificação com a torcida do Santos. Como é que se sente um profissional? Eu não estou passando pano pro Carpini, não, eu já vou chegar lá. Mas como é que se sente um profissional ao chegar num contexto como esse? Que tem três técnicos lá que podem a qualquer momento roubar teu lugar se você tiver uma sequencinha de derrotas. Três técnicos, inclusive, identificados. Você se sentiria prestigiado numa conjuntura dessa? É óbvio que não. A não ser que você seja, um cara muito forte. Se você for o Abel Ferreira, sentar lá com todo respeito, esses caras não vão fazer cócega. Mas se você for o Carpini, por mais competente que você seja, está construindo uma história. Você pode ser engolido em pouquíssimo tempo e manchar uma carreira bonita que está começando.
O Carpini deixou de ir pro Santos por causa disso? Não. E aí é outra coisa que, pô, estão dizendo aí, porque essa coisa do Elano fez com que ele não viesse. Gente, é óbvio que também o repórter que solta isso, ele apurou essa informação. Mas essa informação veio de quem? Do próprio Carpini, porque pra mim parece muito mais uma desculpa pra não ser tirado, a gente sabe como é que funciona o pensamento do torcedor, pra não ser colocado como mercenário. Ah lá, o seu mercenário resolveu receber mais no Cruzeiro e deu a palavra e saiu fora. O que eu posso dizer é o seguinte, independentemente do que aconteça, tá? No futuro do Santos, quem vai ser o técnico, quem não vai ser, já vou conversar sobre isso, mas sobre o Carpini. Se ele chega no Cruzeiro e diz, Cruzeiro, já acertei tudo com o Santos, até gosto mais do teu projeto, Série A, me parece um clube mais organizado, mas vou cumprir a minha palavra, dei a palavra para os caras e agora fica feio de voltar atrás, se é que ele deu a palavra, tá? Mas se isso acontece, eu tenho certeza que em algum outro momento, o primeiro que o Cruzeiro ia respeitá-lo, em algum outro momento ele poderia vir a trabalhar no Cruzeiro. Mas no Santos eu acho difícil, porque por mais que um eventual diretor no futuro procure o Carpini e até venha contratar o Carpini, o clima dele a partir disso vai ser péssimo. A torcida nunca vai se esquecer do cara no pior momento do clube, que todo mundo anunciou que estava fechado. Inclusive, relembro, mais uma vez, a Joana fala, tive a confirmação dos dois lados. Então não foi só o lado do Santos que confirmou, o lado do Carpini também. Então o cara tirou o dele da reta. Tirou o dele da reta. E aí vem com um papinho de Elano. Porra, esse papo de que o Elano, o Léo, esses caras vão estar lá, próprio Galo, isso aí tá rolando há dias, ele não sabia, descobriu hoje, depois da ligação do Ronaldo. Segundo a Marília Ruiz, o Ronaldo ligou diretamente pra ele, vi isso no UOL hoje. Ele descobriu que o Elano vai trabalhar no Santos por conta do Ronaldo. É óbvio que não, cara. É óbvio que não. Então, assim, ele uniu o útil e falou: meu, esse departamento tá foda, esses caras aí vão me derrubar. E aí eu recebi uma proposta melhor, não assinei porra nenhuma, vou dar uma de louco aqui e já era. Só que ele fecha as portas no Santos. Fecha as portas no Santos. Você não tem a menor dúvida. E um cara que tá começando a carreira, fechar a porta num grande clube do futebol brasileiro, que hoje tá aí, né? Tá aí nessa situação que tá. Mas a gente sabe também que o futebol é cíclico. Então eu acho ruim nesse sentido pro Carpini, mas que ele seja feliz no Cruzeiro. Quando o Cruzeiro anunciá-lo, a gente pode até fazer um vídeo. Ou os cruzeirenses se sentirem à vontade, pega o meu vídeo a respeito da minha análise do que é o Carpini. Eu fui estudar a respeito disso e acho que ele pode ser um bom técnico pro Cruzeiro, sim. Tem valências para isso. Pode desenvolver sua carreira lá, mas aí acho que ele fecha a porta num clube grande. Agora, depois desse carnaval todo, ainda sem definição de quem faz o que nesse departamento de futebol, uma bagunça generalizada, um presidente que todo mundo dizia, não, ele é centralizador, a bagunça com ele não vai acontecer. A bagunça parece estar pior que a gestão passada. Agora veio a grande notícia, saiu no UOL. O Santos coloca suas forças na volta de Fábio Carille. Aí, gente, parei. Desculpa, aí assim, é desanimar demais, é finalizar com chave de cocô esse ano de 2023. Porque é inacreditável, sabe? O Santos cogitar o Carille. É óbvio que o Carille é um técnico que tem as suas valências, que na Série B pode ser útil ao Santos. É óbvio que ele tem um sistema defensivo que para a Série B pode ser interessante, sabe, forma times competitivos, mas assim, a chapa do Marcelo Teixeira, que a maioria dos sócios, a imensa maioria dos sócios, mais da metade aí, quase 60% apoiou, dizia o Santos grande novamente. O Santos será grande de novo com Fábio Carille, um treinador que pensa que é um retranqueiro. Vamos combinar, o Carille é um retranqueiro. O Santos será grande de novo com um retranqueiro, jogando uma Série B, tendo que ser o protagonista, tendo que ser o time que ataca dentro e fora de casa, porque vai ser, independentemente, gente, da questão da falta de dinheiro do clube, você não tem a menor dúvida que o Santos será o principal orçamento da Série B. E vai contratar um retranqueiro. Todo mundo vai jogar retrancado contra o Santos na Vila Belmiro. Você acha que o ABC caiu, né? Sei lá, o Guarani vai jogar na Vila Belmiro com o Santos como? Vai chegar de peito aberto contra o Santos? Não vai, cara. O Santos fez um técnico na Série B que consiga, que seja interessante do ponto de vista defensivo, como o cara ele é, mas também que sabe o que fazer com a bola.
O Carille, as pessoas se esquecem, acham que ele fez um trabalho. Outro dia ele deu uma entrevista pra TNT aí, dizendo que o melhor trabalho dele foi no Santos. Eu que imagino pior. Porque 2020 foi um trabalho de recuperação, mas que começa muito mal, né? Ele demora a engrenar. Precisa da chegada do Dracena ali. Ele tava. Aquele jogo do Fluminense, se ele não ganha aquele jogo, empata aquele jogo, ele tava na rua. Porque o início de trabalho dele foi péssimo. Depois ele se recupera, o time consegue bons jogos, ele muda o esquema, faz o tal dos três zagueiros, que foi até a partir disso que o Marcelo Fernandes, agora na campanha de 2023, disse se inspirar para fazer isso no Brasileirão. E o time ganha consistência defensiva, se salva com propriedade, termina em 10º. Mas vocês se lembram do ano seguinte? Ele abandona o sistema, o time volta a não jogar absolutamente nada e ele é demitido. Ah, mas foi fritado pelo Dracena. Mas não estava jogando. Se o time tivesse jogando bem, o Dracena não teria o fritado. Entendeu? Técnico que tá jogando bem, que a torcida protege, que a torcida vê que tem trabalho, não cai assim. O trabalho era péssimo. Era péssimo em 2021, início de 2021. Horroroso. Entendeu? Então, é isso que o Santos precisa agora, de Fábio Carille novamente. Mas aí você fala assim, pô, Rodolfo, mas você indicou o Léo Condé. Quem é Léo Condé? O Carille é campeão brasileiro. E aí, assim, gente, o Léo Condé pode não ser nada, né? Você pode achar que o cara não é nada. Você não pesquisou, não conhece o cara, nunca ouviu ninguém, nunca ouviu falar do cara, etc. Agora, eu prefiro, o Léo Condé pra mim tá nesse panteão de técnicos promissores. Assim como é o Carpini. Para mim, eu falei, o Condé até é uma certeza maior, porque os bons trabalhos do Condé, eles vêm de muito mais tempo. Nos últimos 4 anos, todos os times que o Condé pegou foram excelentes trabalhos, todos eles. Todos eles. Caldense, Novo Horizontino, o Sampaio Corrêa 2 vezes, o Vitória agora subindo para a Série A como campeão. Todos excelentes trabalhos. Subiu da C para B com o Novo Horizontino, foi finalista de Campeonato Mineiro com a Caldense, ganhou a Série B com o Vitória, ficou em 5º ano passado com o Sampaio Corrêa, só atrás dos Gigantes. Só atrás dos Gigantes. Se fosse uma série B como vai ser a próxima, ele tava na Série A. Então assim, e outra, é um cara que conhece a Série B, conhece a Série C, jogadores baratos que ele pode eventualmente indicar nesse momento que o Santos precisa, não tem dinheiro para gastar. O cara conhece os adversários, conhece os técnicos, conhece os esquemas, conhece os jogadores. O que o Fábio Carille conhece da segunda divisão, da Série B? O que ele conhece dos técnicos, dos jogadores? Conhece absolutamente nada. Absolutamente nada. Então assim, mas pô, você tá definindo, então tem que ser um técnico que conheça a Série B? Não necessariamente. Eu defendi o Vojvoda, por exemplo, porque o Vojvoda é um puta técnico. É um técnico foda pra caralho. Mas eu falei que o Vojvoda não viria, que era muito difícil. Dos técnicos, assim, gente, dentro da realidade do Santos. Porque não adianta eu dizer aqui, traz lá o Sampaoli. Primeiro que essa diretoria jamais, esses caras que vão trabalhar no futebol, jamais trabalhariam com o Sampaoli, porque esses caras são todos egocêntricos e o Sampaoli a gente sabe muito bem como se comporta. É um cara que fecha o grupo, deixa o dirigente pra fora do vestiário e fala, isso aqui é meu e vocês vão todo mundo tomar no cu. A gente sabe. Se o Sampaoli não faz isso, ele começa a abrir espaço para a diretoria, como fez no Flamengo, ele roda rápido. Não é o estilão dele. O negócio dele é se fechar entre os auxiliares dele e, não se meta no meu time. E vai ficar cornetando, falando, pedindo jogador nas coletivas e não sei o quê. Primeiro que ele nem aceitaria, não vejo o Sampaoli aceitando trabalhar numa segunda divisão aqui do Campeonato Brasileiro com o Santos. Segundo que, cara, essa diretoria não trabalharia com esse cara. Então por que eu vou cogitar? Cogitaram aí no Twitter, não sei o quê, esquece. A realidade do Santos é essa. Se não vier o Carille... mas o que eu fico puto é o seguinte. Se não vier o Carille, vão atrás do Antônio Oliveira. O que o Antônio Oliveira fez? O que o cara fez? Então assim, o Léo Condé, pelo menos é um cara que nunca esteve num grande clube do futebol brasileiro, que vem de ótimos trabalhos, que eu tenho alguma esperança. Qual a porra da minha esperança com o Fábio Carille, com todo respeito a esse profissional? Qual que é a minha esperança com esse cara? Eu adoro o cara, ele como ser humano, como personagem, adoraria bater um papo com ele, mas como técnico pro meu time, não. Mas Rodolfo, porra, pega leve, pô, você tem um programa de entrevista, tá dizendo que você não quer o técnico nunca vai te dar entrevista, cara, então não me dê. Eu jamais vou mudar o meu discurso por conta
do meu bolso. Porque é isso que a gente tá vendo, inclusive, hoje aí, com um monte de gente aí, né? Vocês viram os amiguinhos do influencer aí, tudo tal, tudo defendendo o cara? Por quê? É óbvio que tá pensando inicialmente ali no bolso. Eu não vou fazer isso nunca, irmão. Então, assim, ou eu cancelo isso aqui, não tem mais vídeo de opinião. Não, decidimos que não vai ter, porque isso aqui tá atrapalhando. Mas se for pra eu meter a cara aqui, eu vou ter que falar o que eu penso. Então, assim, é um desespero absurdo essa diretoria em consultar o Carille. É um ano que, eventualmente, a gente pode até vir a dependendo da montagem do elenco, pode até vir a fazer um Paulistão competitivo, uma Série B competitiva, subir, mas assim, cara, sendo infeliz, sendo triste, sabe? Porque com o Carille no seu time, não existe torcedor feliz com o Carille. A não ser que você seja torcedor do Corinthians, campeão em 2017 lá e rezando a mãos pro céu pra ganhar todo o jogo de 1-0. Entendeu? Pô, não dá. Santos grande de novo, Marcelo Teixeira. Com o Carille, irmão. Ah, não dá. Com todo respeito, é inacreditável. É uma diretoria que começa de maneira péssima o trabalho para esse triênio. O Marcelo nem de fato é presidente ainda em exercício e já está deixando uma impressão horrível para a sequência do Santos a partir de 2024. É uma verdadeira pena. Eu, sinceramente, olha, tô com dor de barriga. Porque vai ser difícil aguentar esse time em 2024 mais uma vez. Durma-se com essa, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo.